O governo Lula demorou, mas finalmente resolveu reagir. E agora anunciou que vai limar de vez os partidos do Centrão que têm traído o governo dentro do Congresso Nacional. Isso acontece depois de o Centrão ter derrubado a medida provisória que taxaria as bets, junto com membros do bolsonarismo. E agora o governo anunciou: PP vai perder cargo, PSD vai perder cargo, até gente do MDB vai se lascar nessa, tem ainda os republicanos. Tudo isso porque esses partidos fazem parte do governo, mas desde o início do mandato, do terceiro mandato do presidente Lula, esses parlamentares desses partidos têm traído o governo dentro do parlamento. Ora, nada mais natural de que, se você não é base aliada, você não compor o governo. É assim que funciona o presidencialismo de coalizão, que é exatamente o que a gente vive há muitos anos já no Brasil. Você quer ter um cargo? Você quer indicar quem vai ser o presidente de tal estatal? Quem vai ser aqui o secretário de tal segmento? Então, você pelo menos me dá votos dentro do parlamento. Senão não tem pra quê eu te dar esse poder. Entenda uma coisa: cargo em ministério, cargo em autarquia, cargo em empresa, esse tipo de cargo ele não serve apenas para a pessoa receber um salário. Esse tipo de cargo também é poderio político. Porque quando você tem um cargo que você tem poder de destinar dinheiro para determinado setor, você alimenta a sua base. Ora, se a sua base não é aliada do governo de questão, não tem para que você alimentar ela com base no aparato estatal vigente. É assim que funciona desde que o mundo é mundo. Os hipócritas de plantão vão falar: isso é o princípio da corrupção. Isso os políticos só estão pensando neles mesmos, não estão pensando no bem público. Meu amigo, isso é assim em todo canto do mundo desde que o mundo é mundo. É assim que a banda toca. Eu trabalhei em Brasília durante todo o governo Bolsonaro. Era assim que a banda tocava. Não adianta, governo Temer foi assim, governo Dilma foi assim, governo Lula foi assim, governo FHC foi assim, Collor foi assim. É assim que a banda toca desde que o mundo é mundo. Você dá os cargos estratégicos para aliados que possuem representação dentro do parlamento e esses aliados lhe garantem vitória. Acontece que esses mesmos partidos que comandam as principais autarquias, as principais estatais, os principais secretariados do governo federal não estavam cumprindo com o mínimo, que é a lei da reciprocidade. Aquela regra não escrita que diz que, é um gatilho mental inclusive muito utilizado no marketing, que diz que quando você recebe algo, você tem que dar algo em troca. O governo está certo em limar os membros desses partidos traidores do Palácio do Planalto. Porém, alerta, governo federal, governo do presidente Lula, não coloque apenas parlamentares amigões nesses cargos sem checar o que essa galera vai fazer. Porque você pode acabar dando muito poder para alguns parlamentares vagabundos praticarem desmandos, praticarem corrupção, praticarem rachadinha, praticarem escândalos no próprio governo. Um momento de reestruturação é um momento que tem que se ter muito cuidado, mas muito cuidado. Então fica aqui o alerta. O presidente Lula, ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, cuidado com quem vocês vão colocar no lugar. Beleza, tirar? Tá mais que certo. Tem que limar mesmo essa galera. Mas cuidado quem você vai pôr no lugar. Por fim, tem uma questão que me chamou a atenção ainda nesse final de semana, início da segunda-feira. A gente tem o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, ele mesmo. Aliadíssimo, deixa eu pesquisar aqui que eu acabei fechando a matéria. Aliadíssimo da turma do Bolsonaro, aliado de Bolsonaro, sonha inclusive em ser vice de Bolsonaro. Ele andou falando, presta atenção, que Eduardo Bolsonaro tirou a eleição das mãos da extrema-direita. Acontece que a gente vinha
Ó, aqui. Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, causou prejuízo gigantesco para eleições de 2026. O que acontece, gente? A gente vinha numa atuada em que o governo Lula estava sofrendo algumas derrotas dentro do parlamento e que ele não tinha ainda emplacado nenhuma pauta muito positiva, uma coisa que ia ficar marcada pelo teu governo. As coisas que iam ficar marcadas do teu governo eram coisas negativas, como a famosa taxação da blusinha, falsas polêmicas absurdas que a extrema-direita traz, da Janja, como se ela não pudesse, como se ela devesse apenas ser uma primeira-dama decorativa, que ela nunca foi e nunca será. Ok. Só que vai Eduardo Bolsonaro e começa a entregar o jogo de bandeja na mão do Lula. Aí vem o parlamento e tenta aprovar a PEC da blindagem. O Lula virou a mesa, irmão. O governo Lula conseguiu virar o jogo e agora tá indo pra cima com tudo. O ano de eleição chegando, vai destituir a galera do Palácio do Planalto e vai colocar seus aliados. Não tenha dúvida. O governo... Se você é novo por aqui, sabe de uma coisa. Eu, Eric, não sou petista, tá? Então você vai ver, ao mesmo tempo que eu elogio, eu traçando... Ao mesmo tempo que eu elogio, eu traçando críticas. Desculpa, me enrolei bem nessa hora. Corte perfeito pra um meme. Mas, ao mesmo tempo que eu elogio, eu traço críticas. Então você vai me ver aqui, a depender de quem for indicado para essas estatais, eu trazendo fortes críticas, sim. Aliás, a primeira crítica fica já do governo ter constituído o governo federal sem amarrar essas alianças no Congresso Nacional. Como que partido, gente, como republicanos, como que partido como PP, como que partidos que traem o governo desde o início do governo, ainda tinham uma bancada, ainda tinham mandatos dentro de estatais, ainda tinham caneta para mandar e desmandar em parte das finanças dessas empresas. Isso é um absurdo e um erro crasso do governo que poderia ter custado muito caro. Assim como pode custar muito caro se, nessa remodelação que está sendo feita hoje, colocar-se ali no lugar pessoas apenas porque são aliadas e não olhar se essas pessoas têm capacidade de fazer uma gestão de fato que fuja de polêmicas, que fuja de roubalheira, que fuja de trazer prejuízos para a imagem do governo federal. Pois bem, voltando aqui pro Ciro Nogueira, o governo agora conseguiu virar o jogo. E o Ciro tá olhando e falando, cara, o Eduardo Bolsonaro nos ferrou, porque sim, gente, há 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano atrás, a eleição de 2026 ia ser muito mais acirrada do que tende a ser agora. Graças ao trabalho do Edu Bananinha, do neto do ditador Paulo Figueiredo, graças ao trabalho de Silas Malafaia, graças ao trabalho de Sóstenes Cavalcante, graças ao trabalho de Nicolas Ferreira, que já fez fake news, que ajudou o PCC, graças ao trabalho aguerrido dessa turma, hoje a tendência é que o Lula ganhe com muito mais facilidade nas eleições de 2026. Resta saber se essa recomposição governamental vai de fato vir para o bem ou pode ser um tiro que saia pela culatra. Tudo depende de quem o governo vai colocar lá. Por fim, último comentário que eu não poderia deixar escapar. O governo Lula, ao que tudo indica, vai deixar escapar a oportunidade de entrar para a história de indicar a primeira-ministra do Supremo Tribunal Federal preta. Ter uma representatividade de um corpo negro, de uma intelectual negra, mulher, dentro do parlamento. A gente já teve ministro negro no parlamento, no Supremo, mas tá na hora da gente ter a ministra. A gente só tem uma ministra dentro do Supremo hoje. Tá na hora de essa vaga deixada agora ser preenchida por uma mulher preta. Porém, ao que tudo indica, Lula de novo vai meter um homem branco por lá. Ai, eu tô falando. É por isso que eu sempre deixo claro aqui que eu posso até elogiar, mas eu sempre também virei com críticas, porque como é que você não vai criticar um governo que tem... Cara, olha quantos ministros o governo Lula teve a oportunidade de indicar. Tá na hora, a sociedade tá pedindo, né, Lula? Porra, faz isso, entra pra história, coloca a primeira-ministra do Supremo Tribunal Federal, uma mulher preta, com ligação em lutas sociais de preferência, Lula. Vai, a bola tá contigo, irmão. Mas a tendência não é essa, né? Tem o tal do Messias, tem o
Rodrigo Pacheco, enfim, eu fico triste. Aí tá minha crítica, porque acho que o governo Lula perde uma incrível oportunidade. Mas enfim. Se inscreva no canal, eu gostaria de agradecer, gente. Passamos de 16.100 inscritos, que era a meta do mês. Hoje é dia 13 ainda. Ó, falando em governo Lula, dia 13. Será que dá tempo da gente chegar a 16.200? Eu vou dobrando a meta, gente. Aqui, tipo a Dilma, né? Quando atinge a meta, a gente dobra a meta. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa um comentário. Cada vez que você comenta, o YouTube entrega para mais pessoas. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau.